Glória. Aleluia. Amém, meus queridos. Oh, Deus. Amém. Estamos orando, mensageiro de Deus, pela palavra, pelo ensinamento, que nós sabemos que nem Maria, né? Quando ela desfrutou tudo que Jesus tinha para ela, né? É assim que nós temos que ser. Abre o seu coração, a sua mente e preste atenção na palavra, porque é um culto de ensinamento, né? Senhor Deus Pai, aqui estamos, Senhor, pela tua graça, Senhor. Por isso nos trouxes aqui, Senhor, nesta noite. E nós te agradecemos de todo o nosso coração, Pai. E aqui está, Senhor Jesus, o mensageiro da tua palavra, Senhor. No culto de ensinamento, Senhor. E nós prestamos atenção, Pai, no que o Senhor tem para nós poder aprender, Senhor. Em nome do Senhor, porque aqui ninguém sabe nada ainda, Senhor. Que o Senhor possa nos ensinar através do teu servo, Pai. Assim nós te agradecemos em nome do Senhor. Amém. Cumprimento a igreja com a graça, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Uma alegria cada vez que a gente se reunir na presença de Deus, né? Não tem lugar melhor do que estar aos pés do Senhor. Vamos ler um texto que se encontra no livro de 2 Timóteo, capítulo de número 3 em diante, tá? Esse texto ele vai falar a respeito dos últimos dias. Na semana passada nós falamos a respeito do princípio de dores, certo? O princípio de dores seria reino contra reino, nação contra nação, coisas desse tipo que nós já temos visto acontecer há muito tempo. Mas o que é os últimos dias? São os acontecimentos que têm acontecido nesses últimos tempos que nós vivemos hoje. Prova de que hoje nós já estamos vivendo os últimos dias. E é isso que nós vamos ver dentro da Escritura, amém? Vamos ler o texto. A partir do versículo 1. Diz assim, ó. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos ou tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos. Quando fala homens aqui, a Bíblia não está falando de gênero, tá? Ela está falando do ser humano, tanto faz homem como mulher. Pois haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites ou dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobos. Quanto à fé, não irão porém avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, fé,
longanimidade, caridade e paciência. Aleluia. Amém? Amém. Pode se assentar dando glória a Deus, que Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, louvor e adoração. Hoje é uma época em que nós já estamos vivendo exatamente o que o apóstolo Paulo escreveu nesse texto para Timóteo. Paulo estava aqui alertando a Timóteo a respeito de situações que ainda iriam acontecer, algo que eles ainda não estavam vivendo naquela época. Que época? Época que nós vivemos hoje. Hoje nós vivemos nos últimos dias. Naquele tempo, eles ainda estavam vivendo o princípio das dores, que foi o que nós falamos a respeito na semana passada. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa segunda carta aqui ao seu filho na fé, Timóteo, ele estava já próximo da sua morte. Essa foi a última carta que Paulo escreveu antes de ser executado, antes de ele ser decapitado por ordem do imperador Nero. Ele escreveu essa última carta. E como ele sabia que já estava próximo à sua execução, que ele iria morrer, que ele não iria chegar, não iria viver até isso tudo que iria acontecer, que já tinha sido revelado para ele pelo próprio Senhor, então ele escreve essa epístola, essa carta para Timóteo, para alertá-lo a respeito das coisas que iriam acontecer. Porque Paulo acreditava que os últimos dias estavam próximos. Ainda não estavam vivendo os últimos dias, mas estavam próximos. Ele acreditava nisso. E ele começa a descrever para Timóteo como é que seria nos últimos dias, para que Timóteo não tivesse dúvida de quando os últimos dias estivessem acontecendo. Só que esta carta que ele escreveu a Timóteo, pela misericórdia e graça do nosso Senhor Jesus Cristo, foi privilegiada para nós. O Senhor, Ele tomou as providências necessárias para que essa carta não chegasse só até Timóteo, mas chegasse para toda a sua igreja. Porque o Senhor Jesus Cristo, se tem uma coisa que Ele queria, é que a igreja não ficasse enganada. Se nós lermos lá no capítulo 24 de Mateus, ele vai falar a respeito dessas coisas, não quero que fiquem enganados. Veja que ninguém nos engane. Então ele dá um alerta para a igreja. Para quê? Para que a igreja não seja enganada. E a melhor maneira de você destruir uma mentira é mostrar a verdade absoluta. Há quem diga que não existe verdade absoluta, que a verdade é relativa. Isso é uma mentira do diabo. A verdade ela não é relativa, ela é absoluta. A verdade absoluta é Jesus Cristo. Fora dele não há verdade. Fora dele que há especulação. E especulação é mentira. Meia verdade também é mentira. O diabo usou a palavra para tentar o Senhor no deserto, dizendo que estava escrito: lança-te daqui abaixo, está escrito, os anjos vão te sustentar. Mas também está escrito, e aí a verdade completa é dita e desfaz a mentira do diabo. Então, como é que eu tenho consciência ou conhecimento da verdade absoluta? Meditando na Escritura. Essa é a verdade absoluta, é a palavra de Deus, que não erra, que não falha e que não pode voltar vazia. E o apóstolo Paulo, dizendo então a respeito dos últimos dias, ele vai começar a dizer o que iria acontecer. Ele começa já no primeiro versículo, ó. Sabe, porém, isso, que nos últimos dias virão tempos trabalhosos, tempos difíceis, tempos de grande dificuldade. Para quem? Para as pessoas que são de Deus. Hoje,
Existe muita facilidade no mundo. Existe a tecnologia avançada, existe a medicina avançada, muitos estudos avançados. Então existe muita facilidade para se ter uma vida de conforto até neste mundo. Mas para a igreja seria um tempo difícil. Para a igreja do Senhor Jesus seria um tempo trabalhoso. Por quê? Porque toda essa facilidade leva o cristão a um certo comodismo, muitas vezes. E ele já prefere não mais meditar na Escritura, porque é mais fácil assistir um vídeo. Ele prefere já não mais passar um tempo em oração e buscando uma comunhão com Deus, porque existem muitas distrações. Então o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo muito difícil para a igreja. A igreja é muito perseguida hoje, dentro da igreja. Por quê? Porque quando dizem, por exemplo, se você não tem uma boa vida financeira é porque você não está bem com Deus. Mentira! O Senhor Jesus nunca prometeu riqueza para este mundo, para essa terra. Ele disse que nós devemos ajuntar tesouro no céu, onde a ferrugem corrói, onde os ladrões não miram e roubam. Ele não falou para ajuntar tesouro nessa terra. Tem um monte aí de gente que prega, que canta, até mesmo no Evangelho, e cobra para isso, e cobra muito. Ah, mas eu tenho direito de viver do altar. Viver do altar não é usurpar o lugar de Jesus, porque estão usurpando o lugar de Jesus, porque estão querendo ser adorados pela igreja, estão querendo ser idolatrados, estão querendo receber as riquezas deste mundo, e estão se vendendo. Muitos pregadores e muitos cantores estão se vendendo para o reino deste mundo e já não buscam mais o reino do céu. E o reino do céu é o que tem que ser buscado em primeiro lugar, e a sua justiça, as outras coisas Deus acrescenta. Eu admiro uma mulher de Deus que canta muito, aquela Nairnane. Ela não cobra para cantar, e o Senhor a tem sustentado, tem levado, tem soprado o nome dela de uma forma grandiosa, e quando ela canta você sente a unção do Espírito Santo, porque nela não há o corrompimento pela riqueza deste mundo. A igreja vive tempos trabalhosos. Isso é uma das provas que nós vivemos nos últimos dias. Continuando, haverá homens amantes de si mesmos, avarentos. Pessoa avarenta é aquele que tem o coração no dinheiro, que tem na riqueza, o coração nas riquezas. Ele faz qualquer coisa com o dinheiro. Ele não importa se ele vai fazer o mal, se ele vai prejudicar alguém, contanto que ele sai no lucro financeiro. Isso é um avarento. Presunçoso é aquele que acha que é esperto, que pensa que ele é sabido. Ele pensa que porque ele estudou, porque ele se formou, porque tem um diploma, porque sabe falar, porque tem uma oratória, ele é alguma coisa. Nós não somos nada. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: sem mim nada podeis fazer. Se eu hoje estou aqui pela misericórdia de Deus, é pela graça dele, é ele que tem me sustentado. Eu louvo e agradeço o nome dele, porque sem ele eu sou simplesmente um viciado em crack que vivia na lama. Eu sei de onde Deus me tirou, eu sei aonde ele tem me colocado para glorificar o nome dele, porque é ele quem faz, é ele quem opera. E o dia que eu achar que eu sou alguma coisa, ele me joga onde eu estava para que eu possa lembrar de onde ele me tirou. Soberbos, blasfemos, aqueles que negam a Deus e começam a dizer que eu faço na força do meu braço, na minha capacidade, eu consigo porque eu luto. Misericórdia, Jesus. A Bíblia diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do seu braço a sua força. Confia no teu braço, você vai atrair a maldição para a tua vida. Desobedientes a pais e mães. Eu me lembro de algum tempo atrás, quando eu era criança, minha mãe não precisava nem falar comigo. Minha mãe só olhava. E ai de mim se não obedecesse. Hoje
Hoje quem fala, filho, manda ir para um monte de lugar feio, fala palavrão, desrespeita, fala arrogantemente com mãe, com pai, com avô, com vó, com tio, não se pede, mas nem pensa. Bença mãe, bença pai. Eu tenho este hábito ainda, graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Eu chego em casa, bença mãe, porque eu sei a autoridade que minha mãe tem sobre mim, constituída por Deus, e cada vez que ela diz, Deus te abençoe, no mundo espiritual, isso tem um poder tão grandioso. E eu louvo a Deus, porque a minha filha, eu ainda, quando eu digo para ela que Deus te abençoe, ela amém. E ela vem me dar um dia, graças a Deus, os meus filhos também me respeitam. Mas isso, hoje em dia, é algo raro. Infelizmente, o que mais se vê hoje é o quê? Filhos e filhas que não só desrespeitam com palavras, muitas vezes até com agressão física a pais e mães. Isso quando não cometem homicídio, por causa da herança, por causa da casa, do carro. Ah, meu pai não deixou eu sair, matei ele. Quantas vezes você não vê notícia assim no jornal? Antigamente isso até acontecia, mas era muito raro. Hoje virou cotidiano. Prova, mais uma prova de que vivemos nos últimos dias. Ingratos. Meu Deus, profanos. Sem afeto natural, pessoas que já não sentem mais a dor do outro, estão com o coração tão duro que quando vem alguém precisando de algo, é mais fácil virar as costas. Não é problema meu, é problema nosso. Se você é uma pessoa que verdadeiramente tem o amor de Deus no teu coração, você sente o problema do outro como sendo um problema seu. E se você não pode, pelo menos, ajudar de uma maneira física, você vai ter pelo menos uma palavra de consolo, ou no mínimo, você vai dedicar parte do teu tempo em oração em favor daquela pessoa que está necessitada. Se você não faz isso, você precisa se converter, porque o amor de Cristo não está em você. Meu Deus! Incontinentes. Pessoa incontinente é aquela que não é constante. Uma hora ela está bem, outra hora ela não está. Bom dia por quê? Meus irmãos, independente da situação que nós vivemos, seja ela fácil ou não, seja ela boa ou não tão boa assim, nós temos um Deus que nós sabemos que está no controle de todas as coisas. E quando nós temos a consciência de que Deus está no controle de todas as coisas, e confiamos nisso, então não importa o que aconteça, nós temos a plena certeza do que nós estamos buscando, que é uma vida eterna com Deus. Então você tem que ser constante na oração, constante em meditar nas Escrituras, constante em frequentar culto, constante em buscar a presença de Deus e em amar o próximo, em servir ao próximo. O próprio Senhor Jesus Cristo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, veio para servir, ao ponto de ter lavado o pé do discípulo. Hoje, quando muitas vezes, eu estou falando aqui com a igreja, hoje, quando muitas vezes um irmão pede ajuda, quando são os que até podendo ajudar, preferem dizer que não pode, está mentindo. Os mentirosos não herdarão o reino do céu. Nega ajuda porque é negligente. A Bíblia diz lá em Tiago: aquele que sabe fazer o bem não faz, peca, está vivendo no pecado, e se não se arrepender, vai para o inferno. O Espírito Santo me trouxe aqui hoje para dizer que nós estamos vivendo os últimos dias. Não é tempo, igreja, de brincar com a salvação. Não é tempo de brincar. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Porque o diabo, nosso adversário, está com afinco, lutando a cada instante para roubar de você a vida eterna que o Senhor tem para te dar. Cabe a você deixar ou não. Vigia. Aleluia. Seres humanos serão cruéis, sem amor para com os bons.
traidores. E como tem traidores, misericórdia, Jesus. Só Deus na causa. O que mais tem são pessoas que você tenta ajudar e depois você saiu de perto, a pessoa virou as costas e sai falando mal de você. Olha esse idiota, tá me ajudando, é imbecil mesmo. Eu te chamo de verdade. Você ajuda a pessoa e ele vai, que pessoa imbecil, tá me ajudando. Mal sabe que o imbecil é ele. Idiota é ele. Está jogando fora a oportunidade de ser grato. Se tornou ingrato, traidor. Depois presta conta com Deus. O que nós devemos fazer como igreja? É orar por ele. Para quê? Para que se arrependa e possa receber de Deus o mesmo perdão que nós só recebemos quando nos arrependemos. Obstinados. Obstinado é a pessoa teimosa. Você quer aquela pessoa que você quer ensinar para ela o caminho certo, você fala para ela o que tem que fazer, mas ela tem um coração obstinado, coração duro, é de dura serviço. Ela não recebe a admoestação, ela não recebe a correção. Esse cara não sabe de nada, eu sei o que eu estou fazendo, sabe o que está fazendo. Orgulhosos. Esse aqui eu até grifei aqui no verso 4. Mais amigos dos deleites ou dos prazeres do que amigos de Deus. Isso é algo que nós temos que vigiar muito, porque isso aqui não é só prazer carnal. Às vezes, por exemplo, no dia onde está um pouco mais frio, né, tem culto, ou tem algo que a gente precisava fazer, sair para evangelizar, ou algo parecido, ou qualquer outra coisa que tivesse que fazer para o reino do céu. Mas você tem a oportunidade de ficar em casa deitado. É um prazer, não é? Um dia de frio você está em casa deitado, enrolado na coberta, assistindo Netflix. É ou não é um prazer? É um prazer. Às vezes você é mais amigo desse prazer do que amigo de Deus. Você prefere fazer essa sua vontade do que levantar e pregar o evangelho e salvar almas que estão indo para o inferno. Está sendo mais amigo de prazer do que de Deus. Ser mais amigo do prazer não é só do pecado, gente, mas muitas vezes é da vontade carnal, da preguiça, do comodismo, da zona de conforto. Nós temos que renunciar. O Senhor Jesus Cristo nos diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Uma pessoa que diz: venha. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Olha só, tem aparência de piedade. Tem pessoas que parecem ser muito boas, mas na hora que realmente você precisa da pessoa, você não pode contar com ela. Irmãos, vamos fazer uma campanha de oração. Irmão, estou precisando de uma oração na área da minha vida. Você ora comigo? Ai, irmão, eu até ia orar, mas eu estou com compromisso. Não tem compromisso, não tem. Inventa um compromisso, arruma qualquer coisa para fazer, só para não ter que levantar de madrugada e orar por um irmão que às vezes está necessitado. Não sente mais empatia, aquele sentimento de se colocar no lugar do outro, sentir a dor do outro. A Bíblia ensina que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Quando não fazemos isso, estamos negando a fé. Isso é ter aparência de piedade e negar a eficácia da piedade, é não ajudar no momento que o outro precisa. Eu não estou falando de ajuda financeira apenas, não. Às vezes a gente não tem condição financeira de ajudar realmente, porque não está fácil para ninguém ajuda financeira. Mas às vezes uma palavra amiga, uma palavra de ânimo, às vezes um momento que você dedica de orar pelo irmão, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Nós devemos ajudar uns aos outros, orar uns pelos outros, pregar uns para os outros, ensinar uns aos outros, exortar uns aos outros. Nós dependemos uns dos outros. Somos um corpo, quando juntos, um apoiando o outro. Se eu não apoio você e você não me apoia,
esse corpo está doente, precisa ser curado. Porque desse número, aí ele fala para Timóteo que deve se afastar desse tipo de pessoas. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências. O que isso quer dizer? São pessoas que muitas vezes estão no nosso meio e não fazem parte de nós. Ou seja, do reino do céu. Está na igreja, mas não está em Cristo. E há uma diferença muito grande entre eu estar na igreja e eu estar em Cristo. Isso vale para quem está no altar? Vale, porque você pode ter título, você pode ter dom, você pode cantar, rodopiar, pular, saltar, fazer pirueta. Mas se você não tiver uma vida em santidade e em comunhão com Deus, você não está em Cristo. Aleluia. E o que é necessário? É necessário estar em Cristo. Como? Meditando na Escritura e obedecendo tudo quanto nela está escrito. A palavra inicial do culto de hoje foi o quê? Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, semelhar-no-ei aquele que constrói uma casa sobre a rocha. Vem o vento, vem os rios, ou seja, a dificuldade virá, mas a casa permanece de pé. Quando eu não pratico aquilo que está escrito, é a casa na areia. Na primeira dificuldade, desaba. Meu Deus. No versículo 7 diz assim, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Gente, tem pessoas que escutam, não é que aprendem sempre, na verdade, eles estão sempre ouvindo, mas só ouvindo e jogando fora, ainda por um ouvido sai pelo outro. Não medita nas coisas que ouve. Não pega, por exemplo, esse texto que está sendo pregado depois, leia com calma, analisa, vê se tudo o que eu estou dizendo aqui realmente é mesmo o que está escrito. Para quê? Para que você não seja levado por qualquer vento de doutrina, porque tem muita gente aí pregando coisas que não está escrito. Pregando achismo. Eu acho, eu penso dessa forma, eu vejo. Não. Eu prego o que está escrito. O que eu acho, eu guardo para mim. E o que Deus me revela, que é para revelar para a igreja, eu digo. Isso é profetizar. O povo tem usado muito hoje em dia dentro das igrejas essa questão do eu profetizo. O que é profetizar? Quem sabe o significado real do que quer dizer a palavra profetizar? Profetizar é ouvir o que Deus está dizendo e proclamar a mesma coisa. O que é o falso profeta? É aquele que profetiza o que vem do seu coração e não o que vem de Deus. Quando eu profetizo algo que eu acho, que eu quero, que eu desejo, eu não estou profetizando, eu estou expressando um desejo meu. Profetizar é falar o que Deus está dizendo. Quando eu falo, por exemplo, da Escritura, eu estou profetizando. Por quê? Porque eu estou declarando a palavra de Deus. Isso é profetizar. Agora, eu falar algo que eu desejo, que eu quero, por mais que seja coisa boa, não quer dizer que é profetizar. É expressar um desejo do meu coração. Amém? Glórias a Deus. Aí ele vai dizer aqui, é como Janes e Jambres, no 8, verso 8. Resistiram a Moisés, assim também eles resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Vou explicar o que quer dizer este versículo. Primeira coisa, Jambres e Jambres foram dois egípcios que eram feiticeiros de Faraó. Lembram quando Moisés jogou um cajado e ele virou serpente? Depois veio os encantadores de Faraó e também lançaram e também virou serpente. Eram esses dois personagens aqui, Jambres e Jambres. Foram eles
que com seus encantamentos e ocultismos faziam também alguns sinais para enganar o faraó. Porém, era permitido isso acontecer por Deus, porque o próprio Deus é quem endurecia o coração do faraó. Como o faraó mesmo disse, se você ler o texto, era Deus que endurecia o coração do faraó, para não deixar ir no povo. Por quê? Porque Deus queria mostrar o quão grande ele era na vida do povo de Israel. Às vezes, Deus querendo mostrar o quão grande ele é na tua vida, ele vai colocar você em situações muito difíceis e vai endurecer o coração das pessoas para não te ajudar. Porque ele quer mostrar o quão grande ele é na tua vida. Então não desanime quando às vezes as coisas tiverem uma praga na tua vida. Houve 10 pragas lá no Egito. Para quê? Para que o povo pudesse verdadeiramente receber de Deus uma libertação por completo. Deus não quer te completar de pouquinho ou de metade. Ele quer fazer uma obra completa. Porque o nosso Deus é um Deus de obras completas. Ele não faz nada pela metade. Aleluia. E eles resistiam à verdade. Eles sabiam que era verdade o que Moisés e Arão estavam fazendo, mas eles resistiam. Hoje tem muita gente dentro das igrejas, até sabe que o evangelho genuíno que está sendo pregado é o da salvação, da vida eterna, da vida de Cristo, do arrebatamento da igreja, que tudo isso é verdade. Mas por que eles resistem a isso? Porque eles visam ter lucro financeiro. Quando a gente conhece a verdade faz o quê? Liberta. Se você for liberto pela verdade, você vai parar de seguir esses mentirosos, vai parar de dar dinheiro para eles. Por isso eles resistem à verdade com enganos e com coisas que são ditas, que são agradáveis aos ouvidos, mas prejudiciais para a alma, porque te afasta de Deus. Continuando, estamos chegando no fim, tá? Glória a Deus. 9. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, ou a sua loucura, como também foi o daqueles. O que aconteceu com Jambres e Jambres? Morreram vítimas de uma das pragas do Egito. E o que aconteceu com Moisés e Arão? Saíram liderando o povo, passaram pelo meio do mar, atravessaram o deserto, foram sustentados por Deus, tiveram muitas experiências com Deus e foram salvos, porque permaneceram fiéis. Nem entraram em Canaã, nem Arão e nem Moisés, eles não entraram na terra de Canaã. Mas uma coisa é certa: o nome deles está escrito no livro da vida. E não existe bênção maior do que teu nome no livro da vida. É melhor não entrar na terra da promessa, mas entrar na Nova Jerusalém quando tocar a trombeta, do que entrar na terra da promessa e perder a salvação. O que aconteceu com Acã? Acã entrou na terra da promessa, tocou no anátema, em Jericó, desobedeceu a Deus, perdeu a salvação, ele e toda a sua casa, morreram apedrejados e morreram em pecado. Está escrito lá no livro de Josué, tá? Depois se você quiser conferir na sua Bíblia, pode ler lá, procure lá, sobre o pecado de Acã. Então, o que acontece, gente? O que Deus tem preparado para nós é aquilo que nem olhos viram, que ouvidos não ouviram, e nem penetrou no coração humano. Tem muita gente dentro da igreja tão preocupado, achando que Deus está preparando a porta aberta do emprego, é a casa, é isso, é a família abençoada, tudo isso. Deus ele tem poder para dar. Mas em primeiro lugar, quem está buscando o reino de Deus é a sua justiça. Essas outras coisas ele vai crescendo, mas é depois. É conforme a vontade dele, o tempo dele, do jeito dele, ele tem a forma dele de trabalhar. E cabe a nós questionar, cabe a gente adorar. Deus provou as vezes, Deus adoradores,
falhas. Quando? Em todo tempo. Se você for ver Jó, quando ele recebe aquele monte de notícia ruim, a primeira coisa que ele faz é se prostrar e adorar. E por que Jó é referência na Bíblia? Porque é adorador. Se nós vemos Davi, quando Davi peca, qual é a preocupação de Davi? Senhor, o Senhor não tira de mim o teu espírito. Pode tirar o reino, tira o dinheiro, tira tudo, então não tira a tua presença. Quando nós temos no nosso coração essa prioridade, que é a presença de Deus, acima de tudo, desejamos ela, temos sede dela. Senhor, eu ainda não tenho tanta sede assim da tua presença. Oro pedindo a Ele que coloque essa sede. Sim, meu Deus. Porque Ele deseja que você tenha. Se você não tem, peça a Ele que te dê e Ele dá. Porque tudo que eu preciso, eu peço a Ele para que Ele me dê. Porque não vem de mim. Nenhum de nós podemos nada por nós mesmos. Somos totalmente dependentes do nosso Criador. Para Sim, tudo. meu Deus. E sem Ele, nada podemos fazer. Glória a Deus. E o último, no versículo de número 10, diz assim: Tu, porém, tens seguido a minha doutrina, Glória a Deus. modo de viver, intenção, fé, longanimidade, caridade e paciência. É isso que Paulo está falando aqui para Timóteo. Timóteo, pode se espelhar em mim. Olha o meu comportamento, veja a minha disposição em servir ao reino e faça da mesma maneira. Numa outra passagem, eu não me recordo agora exatamente aonde está escrito, mas está escrito assim. Paulo diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Novamente o apóstolo Paulo chama a responsabilidade para ele, dizendo: podem me imitar, eu imito Cristo. O que eu quero dizer com isso? Cada um de nós tem que ter a responsabilidade de dizer assim: podem me imitar, porque tudo que eu faço é imitar a Cristo. Tudo que eu faço é para a glória de Deus. Cometo falhas. O apóstolo Paulo também cometia falhas. Uma das falhas de Paulo que a Bíblia fala foi quando ele briga, por exemplo, com Barnabé por causa de João Marcos. O que acontece? Eles estavam todos juntos pregando o Evangelho. Num determinado momento, João Marcos resolve parar. Aí, depois ele resolve voltar. Aí Paulo fala: não, mas esse aí não vai com nós mais não. Ele fala para Barnabé. Barnabé fala: não, João Marcos vai. Ele fala: não vai. Está escrito lá no livro de Atos. Eles tiveram uma grande contenda por causa de João Marcos. E aí o que acontece? Barnabé pega João Marcos, vai para outro lado. Paulo pega Silas, vai para outro lado. O Evangelho é pregado dos dois lados diferentes, porque nisso também havia um propósito de Deus. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que é Romanos 2:28. Então o que acontece? No final da vida de Paulo, justamente aqui, ele fala, quer ver? No capítulo 4, ele vai falar justamente que ele pede para que traga João Marcos. No final da vida, ele pede para Timóteo trazer João Marcos. Por quê? Porque era muito útil para o Evangelho. Então Paulo, ele reconhece que errou quando ele diz que João Marcos não deveria ir. Glória a Deus. E fala assim: não, ele é muito útil para o Evangelho. Então todos cometemos erros. Mas, ainda com as nossas falhas, devemos ser sempre exemplo para aqueles que estão à nossa volta. Bom exemplo. Exemplo do quê? De imitadores de Cristo. Exemplo de cristãos que, embora sejamos imperfeitos e cometamos falhas, nos esforçamos para combater o bom combate, para ser agradáveis a Deus. Por quê? Porque os dias são trabalhosos.
Vivemos os últimos dias da igreja na terra. O arrebatamento, ele vai acontecer. Quando? A qualquer momento. A qualquer momento ele vai acontecer. Será num abrir e fechar de olhos. Esse será o próximo assunto. Nós vamos falar a respeito do arrebatamento. Nós já falamos a respeito de princípio de dores e falamos hoje a respeito de que vivemos os últimos dias. Esse texto prova que o que nós vivemos hoje é os últimos dias. Na próxima sexta-feira nós vamos falar justamente a respeito do arrebatamento da igreja. Como que ele vai acontecer? Quando que ele vai acontecer? E como que ele vai acontecer? Amém? Não vou pregar heresia, tá? Não vou dar data estipulada de coisas que vai acontecer não. Mas a gente vai entender biblicamente como que vai acontecer o arrebatamento. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus, que nós possamos ser mais imitadores de Cristo em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ter o Senhor. Amém. Deus abençoe. Nós queremos cuidar